Demonstrações contábeis. É sempre importante para um gestor conhecer e ler com atenção os relatórios contábeis, pois os informes contábeis dão uma visão de como é a situação econômico-financeira de uma empresa. A lei das SAs determina a elaboração a cada 12 meses, de forma obrigatória, de 4 relatórios contábeis: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração de fluxo de caixa. O balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício serão foco de estudo dessa nossa aula, pois eles trazem muitos parâmetros para a gente conhecer a situação econômica, a situação financeira de uma organização. O balanço patrimonial, então, ele é como se fosse uma fotografia de uma empresa, porque ele reflete a posição financeira num determinado momento. O balanço patrimonial é caracterizado como se fosse uma balança que tem 2 lados. De um lado nós temos o que é chamado de ativo, que seriam todos os bens e direitos de uma empresa, que são somados e formam um total financeiro. E de um outro lado da balança nós teríamos o lado do passivo, que é dividido em passivo propriamente dito, que seriam as obrigações que a empresa tem com terceiros, e o patrimônio líquido, que é constituído pelos recursos dos proprietários. Aqui eu mostro para vocês nesse slide uma grande quantidade de contas, de grupos de contas que a gente tem tanto do lado do ativo quanto do lado do passivo. Então, no ativo circulante financeiro, que são aquelas contas que viram dinheiro rapidamente, como caixa, bancos, aplicações financeiras, elas são também chamadas de disponibilidades. Nós temos, então, todas aquelas contas de alto grau de liquidez, que viram dinheiro rapidamente. No ativo circulante operacional, nós temos duplicados a receber, estoques, adiantamentos e despesas do exercício seguinte, que são contas que vão virar dinheiro no curto prazo, mas que não são imediatamente recursos financeiros. É importante frisar que existem várias contas que são colocadas dentro do ativo, que são contas que, em vez de somar, são contas redutoras, como, por exemplo, uma provisão que é feita para devedores duvidosos. Essa conta estaria dentro do ativo circulante operacional, só que, em vez de somar no total, ela seria uma conta que iria diminuir do total. Se eu tenho, por exemplo, R$10.000 como uma conta de provisão para devedores duvidosos, ela iria reduzir do total do ativo, seria uma conta redutora do ativo, e não uma conta que se somaria, como todas as outras que estão expostas aqui nesse slide. O ativo não circulante é composto por todos aqueles bens e direitos da empresa que não necessariamente irão virar recursos nesse curto prazo, como todo ativo realizável a longo prazo, que vai virar dinheiro, mas nos próximos exercícios futuros, não no exercício atual, e as contas de investimentos imobilizado e intangível. No outro lado do balanço, nós temos o passivo circulante financeiro, o passivo circulante operacional, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. No passivo circulante financeiro, destacam-se os empréstimos bancários, os financiamentos, as duplicatas descontadas e dividendos que são pagos. Todas essas contas há incidência de juros, por isso ela é chamada de passivo circulante financeiro. Já no passivo circulante operacional, são contas, obrigações que a empresa tem inerente às suas atividades operacionais, mas que não há necessariamente incidência de juros, como, por exemplo, as contas fornecedores, salários, alguns encargos que a empresa tem, adiantamento de clientes, impostos, taxas. Já o passivo não circulante são todas as obrigações que a empresa tem de longo prazo, não necessariamente que ela não vai pagar nesse exercício, mas sim exercícios futuros. E o patrimônio líquido é composto basicamente pelo capital social, que são os bens, os recursos colocados pelos proprietários na organização. A demonstração do resultado do exercício ela nada mais é do que um detalhamento partindo-se desde a receita bruta, a receita líquida, lucro bruto, lucro operacional, o lucro antes e depois do imposto de renda, até atingirmos o lucro líquido. É o lucro líquido que é a informação mais importante que a gente necessita conhecer para levar para os cálculos financeiros que serão apresentados a seguir. Então, sempre que a gente precisa conhecer o lucro líquido, nós temos que ir na demonstração do resultado do exercício. O lucro líquido nunca estará exposto no balanço patrimonial. Então, para análise das demonstrações contábeis, basicamente a gente utiliza o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. O balanço patrimonial ajuda a dar uma situação financeira da empresa e o balanço patrimonial junto da DRE mostra a situação econômica da empresa.
Para isso, nós temos uma série de índices, entre eles destacam-se os índices de liquidez, de endividamento e os índices de rentabilidade. Como índices de liquidez, nós temos 4. A liquidez imediata, que consiste em pegar o disponível e dividir pelo passivo circulante. Lembrando que disponível são todas as contas do ativo circulante financeiro. E eu divido pelo passivo circulante, que são todas as dívidas de curto prazo. Tanto o passivo circulante financeiro quanto o passivo circulante operacional. Dessa forma, nós vamos ter quantos reais a empresa tem no disponível, caixa, banco e aplicações financeiras, para pagar as dívidas vencíveis em um ano. E dessa forma a gente vai conhecer a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, ou seja, de forma imediata, né? Se a empresa quisesse pagar todas as dívidas que vão vencer ao longo do ano, né, no passivo circulante, neste exato momento, ela só pode contar com os recursos que estão no caixa, no banco e nas aplicações financeiras. Então, fazendo essa relação, nós teríamos a liquidez imediata. Se, por exemplo, aparecesse como resposta 0,30, o resultado dessa divisão, nós poderíamos deduzir que a empresa tem capacidade de pagar 30% da sua dívida de curto prazo neste exato momento. A liquidez corrente ela é um pouco mais abrangente. Ela pega todas as contas do ativo circulante, seja o ativo circulante financeiro ou ativo circulante operacional, e divide pelo total das dívidas de curto prazo, tanto passivo circulante financeiro quanto passivo circulante operacional. Então, a gente vai ter revelada a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, ou seja, ao longo deste ano. Então, nós teríamos, por exemplo, ao fazer essa divisão e acharmos um número como 0,70, indica que a empresa consegue pagar ao longo desse ano 70% das dívidas que vencem neste ano. Esse não seria um bom indicador, pois a empresa vai virar o ano e não vai conseguir pagar todas as dívidas. O ideal é que essa liquidez corrente fosse acima de 1. Por exemplo, se o resultado da divisão desse 1,5, indica que a empresa consegue pagar todas as suas dívidas, pois temos um valor maior do que 1, o que indica que o numerador, o ativo circulante, é maior do que o denominador, passivo circulante. O 1,5 seria o mesmo que 150, ou seja, 150%, né? Ou seja, o ativo circulante é 150% do total do passivo circulante. Então a gente consegue pagar todas as dívidas e ainda sobra 50% no ativo circulante. A liquidez seca é um outro índice de liquidez que mostra o que acontece com a empresa se ela tivesse em algum momento uma paralisação das suas atividades, ou seja, ela não consegue fazer com que os estoques virem dinheiro e não consegue também recuperar suas despesas antecipadas. Então, dessa forma, nós teríamos um cálculo que mostraria a capacidade de pagamento caso ocorra uma paralisação nas suas vendas ou nas suas atividades operacionais. É importante frisar que esse índice não se aplica em empresas que praticam o just-in-time, ou seja, que não trabalham com estoques, porque é justamente os estoques que são reduzidos do ativo circulante para poder fazer o cálculo. Então, se uma empresa, por exemplo, tem uma liquidez seca de 1,3, por exemplo, o resultado dessa divisão de 1,3, indica que mesmo que a empresa paralise suas atividades neste momento, ela até o final do ano consegue pagar todas as suas dívidas de curto prazo. Se der um número menor do que 1, 0,8, por exemplo, indica que ela consegue pagar apenas 80% das suas dívidas até o final do ano se ela tiver neste momento uma paralisação de suas atividades operacionais. A liquidez geral é o último índice de liquidez que mostra a capacidade de pagamento geral da empresa. Ou seja, nós vamos pegar no cálculo do numerador, colocar todos os bens e direitos que viram recursos financeiros ao longo deste ano e dos próximos anos. Então, todas as contas do ativo circulante e todas as contas do ativo realizável a longo prazo. É evidente que a gente não pode botar nenhuma conta do imobilizado, investimentos intangíveis, porque elas não vão virar dinheiro, elas são necessárias para o funcionamento da empresa. Então, iremos colocar apenas o que vai virar dinheiro neste ano, o ativo circulante, e nos próximos anos, o ativo realizável a longo prazo. E vamos botar como divisor, como denominador, o passivo circulante, todas as dívidas que vencem nesse ano, e o passivo exigível a longo prazo, que seriam todas as dívidas que vencem nos anos seguintes. Quando nós executarmos essa divisão, o ideal é que tenhamos um número maior do que 1, o que indica que nós temos um grau de liquidez maior do que as suas dívidas, ou seja, nós conseguimos pagar as dívidas e ainda sobra dinheiro. Agora, se nós tivermos um número menor do que 1, por exemplo, 0,9,
indica que a gente só consegue pagar 90% das dívidas de curto prazo e de longo prazo se nós utilizarmos todo o capital de curto prazo da empresa, capital de giro, além dos ativos de longo prazo. Os índices de endividamento também destacam-se a participação do capital de terceiros, que eu vou chamar de PCT, que nada mais é do que o passivo circulante, as dívidas de curto prazo, somados com o passivo de exigível a longo prazo, as dívidas de longo prazo. O resultado dessa soma é dividido pelo patrimônio líquido. Isso mostra o grau de endividamento da empresa, porque ela mostra o quanto há de capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido. E a gente pode então ver se a empresa tem muita dependência do capital de terceiros ou não. Quanto maior for essa relação, maior será a dependência de capital de terceiros. Por exemplo, se eu tiver como resultado um número maior do que 1,5, 1,8, 1,9, indica que a empresa tem, por exemplo, se der 1,9, a empresa tem 1,9 vezes mais capitais de terceiros investidos na empresa do que dos sócios. Agora, se eu tiver um número menor do que 1, 0,3, por exemplo, indica que a empresa é mais dependente do capital dos sócios do que do capital de terceiros. Imobilização do patrimônio líquido. Ela vai indicar quanto do patrimônio líquido da empresa, ou seja, os recursos dos sócios, os capitais, o capital social, né, que os sócios investiram na empresa, quanto do patrimônio líquido está aplicado no ativo imobilizado. Ativo imobilizado são aquelas contas do ativo que não vão se tornar dinheiro. Elas foram colocadas na empresa para a empresa manter suas atividades operacionais, como seus equipamentos industriais, por exemplo. Então, o ideal é que a gente não tenha um fator muito alto, né, muito elevado de imobilização do patrimônio líquido. Então, esse resultado não deve ser, quanto menor, melhor, né? Composição do endividamento. Então, nós vamos pegar, nesse caso aqui, o passivo circulante, que são todas as dívidas de curto prazo, e dividir pelo total de dívidas, que seriam as dívidas de curto prazo, o passivo circulante, somados com as dívidas de longo prazo, o passivo exigível a longo prazo. Ao fazer essa conta, a gente sempre terá um número menor do que 1. Haja vista que o numerador sempre será menor do que o valor do denominador. Basta ver que na equação nós temos o passivo circulante como numerador e no denominador o próprio passivo circulante é crescido de alguma coisa. Se a empresa não tiver dívidas de longo prazo, o resultado da divisão será 1, o que indica que todas as dívidas são de curto prazo, 100% seria a resposta. Agora, se nós acharmos como resposta dessa divisão o número 0,75, a conclusão que a gente tem é que 75% das dívidas são de curto prazo. O complemento, ou seja, os 25%, quanto falta para chegar em 100%, seriam o total de dívidas de longo prazo. Então, através do cálculo da composição do endividamento, a gente sabe qual é o percentual de dívidas que é de curto prazo ou de longo prazo. O resultado dessa equação dará sempre o percentual referente ao curto prazo. Passivo oneroso sobre o ativo. Esse passivo oneroso sobre o ativo indica a parcela do ativo que está sendo financiada por empréstimos que têm juros, que têm encargos financeiros. Então, nós vamos pegar todas as dívidas do passivo circulante financeiro, ou seja, que tem encargos financeiros, que tem juros. Vamos somar com todas as dívidas de longo prazo, ou seja, do passivo exigível a longo prazo, que tem juros. O resultado dessa soma a gente divide pelo total do ativo. Como o total do ativo são todos os bens e recursos investidos na empresa, a gente vai saber qual é a parcela do ativo que está comprometida com o pagamento de dívidas onde há pagamento de juros. Então, o ideal é que esse valor seja sempre muito baixo, porque não é o ideal para uma empresa que ela tenha um comprometimento dos seus bens e direitos, do seu ativo, com pagamento de dívidas onde há incidência de juros. Então, se a gente, por exemplo, achar um número 0,25, indica que 25% do ativo está comprometido com o pagamento de dívidas onde há incidência de juros, sejam essas dívidas de curto prazo ou de longo prazo. Como índices de rentabilidade, eu destaco dois aqui: o retorno sobre o ativo, que é chamado de ROI, que é o lucro líquido que a gente tira lá do demonstrativo do resultado do exercício e divide pelo total do ativo que a gente retira do balanço patrimonial. E essa fração, esse resultado, vai indicar a rentabilidade da empresa em relação aos investimentos totais, ao total do ativo. Então, se nós acharmos como resultado dessa equação o valor 0,22, indica que a empresa tem um retorno sobre o ativo de 22%. O lucro líquido ele é 22% do total do ativo.
O retorno sobre o patrimônio líquido é um cálculo semelhante, ele é chamado de ROI, só que o denominador, em vez de ser o ativo, é o patrimônio líquido. Então a gente pega o lucro líquido do demonstrativo do resultado do exercício, divide pelo patrimônio líquido, que está no balanço patrimonial, e também vai ter um resultado que indicará a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Isso vai mostrar um certo prêmio, né, quanto os acionistas ou os proprietários da empresa estão obtendo em relação aos investimentos que eles fizeram no empreendimento. Esse retorno sobre o patrimônio líquido é chamado de ROE. O interessante desses índices que foram mostrados para vocês é que um professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Stephen Kunitz, ele conseguiu, através de um estudo envolvendo mais de 5.000 empresas brasileiras, estabelecer um modelo matemático, estatístico, para prever falências. O Stephen Kunitz ganhou muita notoriedade porque ele é hoje um dos precursores da análise de risco e crédito, né, porque ele vem estudando isso desde 1974. E com os estudos que ele fez de análise de risco, ele abriu a possibilidade de estender crédito a pequenos empresários e pessoas de mais baixa renda, pessoas mais pobres. Anteriormente aos estudos de Stephen Kunitz, somente os empréstimos, as linhas de crédito, elas eram disponíveis às pessoas mais ricas da população. O que o Stephen Kunitz fez, então? Ele conseguiu, através de um modelo matemático, identificar que os indicadores, né, os índices ROI, liquidez geral, liquidez seca, liquidez corrente e participação do capital de terceiros, eles têm pesos e são fundamentais para fazer a previsão de falências de uma organização. Para cada um desses indicadores foi atribuído um peso. Isso foi atribuído através de uma técnica estatística. Então a ROI ganhou peso de 0,05. A liquidez geral, peso 1,65. A liquidez seca, 3,55. A liquidez corrente, 1,06. E a participação do capital de terceiros ganhou peso 0,33. Feito isso, ele conseguiu gerar o fator de solvência, que nada mais é do que o somatório dos três primeiros valores de x, x1, x2 e x3, diminuído dos dois últimos valores de x, do x4 e do x5. Fazendo o cálculo do fator de insolvência, a gente sempre terá um valor que vai ficar entre menos 7 e mais 7. É sobre esse valor que a gente faz a interpretação para identificar se uma empresa irá à falência ou não. A isso se chama-se termômetro de Kunitz, porque cada empresa pode ter um fator de insolvência diferente. Algumas empresas com fatores mais altos e outras com fatores mais baixos. Então isso funcionaria como um termômetro. É importante frisar que esse termômetro é aplicável na indústria e no comércio, mas não é bem aplicável em bancos ou construtoras, porque se a gente observar que tanto bancos quanto construtoras, elas operam com um grau de endividamento elevado. Eu já disse que quando você abre uma conta corrente num banco, você está colocando dinheiro nesse banco. Mas em contrapartida o banco está lhe devendo esse recurso, né? E para o banco, quanto mais clientes ele tem, melhor. Então ele terá mais obrigações para os seus clientes. Então esse termômetro não funciona muito bem, nem em bancos, nem em construtoras. Então vejamos como ficaria esse termômetro de Kunitz. Calculado o fator de solvência, a gente vai achar um número entre menos 7 e mais 7. Se o número ficar positivo, entre 0 e 7, nós temos a empresa numa situação de solvência. Se ficar entre 0 e menos 3, é uma situação indefinida, uma situação que o Kunitz chama de situação de penumbra, a gente não consegue tirar muitas conclusões. É uma situação de alerta. Se ficar entre menos 3 e menos 7, a empresa está situada numa situação de insolvência. Então, o ideal é que alguma medida corretiva seja feita para que a empresa saia desse quadro e possa entrar no nível de solvência. O estudo do Kunitz também mostrou que a média brasileira no termômetro de Kunitz é em torno de 3,5, então no lado de solvência. Achou também que 90% das empresas estão abaixo de 6, ou seja, 10% das empresas estão acima de 6, já que 90% está abaixo, né? 80% das empresas estão abaixo do fator 5, ou seja, 20% estão acima de 5. 60% das empresas estão abaixo de 4, ou seja, 40% estão acima de 4. E 2,5% das empresas estão abaixo de 0, indicando que a grande maioria das empresas estão no lado positivo de solvência, caracterizando 97,5% das empresas. Então, o termômetro de solvência, né, de Kunitz, ele mostra sempre essa variação de menos 7 a 7. Aqui a faixa azul mostra o intervalo de solvência de 0 a 7.
área de penumbra de 0 a -3 e área vermelha de -3 a -7, caracterizando a insolvência. Numa análise de tendência, a gente pode verificar esses fatores ao longo dos anos. Então, por exemplo, a empresa A, ela identificou que estava num fator de insolvência na linha azul, numa faixa azul no ano 1, baixou um pouquinho no ano 2, mas continua em azul, no ano 3 baixou mais um pouquinho, mas continua no azul. Ou seja, apesar de estar numa situação de solvência, o fator de insolvência vem se reduzindo ao longo dos anos. A empresa B, também ela se manteve sempre na zona azul, mas ela está com quedas mais acentuadas do que a empresa A. Tanto é que no ano 3, ela já está quase no limite da zona azul. Talvez no ano 4 ela já esteja entrando numa situação de penumbra. Então, o ideal nessa análise de tendência, olhando uma série histórica, que essa empresa já comece a adotar algumas medidas corretivas para fugir do índice negativo. Já a empresa C, ela estava numa situação de penumbra no ano 1, continuou em penumbra no ano 2, mas com um fator de insolvência melhor, e houve uma sensível melhora no ano 3, continuando aí na situação de penumbra. Se nós compararmos a empresa B com a empresa C, talvez no ano 4 a empresa C já esteja na faixa azul, indicando solvência, e a empresa B entre na área de penumbra. Então, por isso essa análise de tendência ela deve ser feita, né, para que a gente observe historicamente o que vem acontecendo com as empresas ao longo dos anos. Então, essa é uma boa estratégia de adoção para um gestor ter uma previsão melhor do fator de insolvência de uma empresa, o chamado termômetro de Canitz.